te chamou, de que Ele vai lá na frente operar, de que Ele está caminhando ao teu lado. Quem pode segurar? Alguém que está forte por dentro. Tem gente forte por fora, mas fraco por dentro. Mas Deus neste congresso vai tratar alguém por dentro, porque tem uma realidade que precisa ser te levantar como nunca antes. Para de justificar a tua condição baseado na atitude do outro. Entra na minha presença e fala de você. Entra na minha presença e confessa a tua mazela. Entra na minha presença e confessa a tua fraqueza, a tua condição, por causa de A, de B e de C, e reconhecer a tua fraqueza, a tua alimentação, a tua condição. Eu entro para responder e para te erguer. Oh, aleluia! A tua condição, por causa de A, de B e de C, e reconhecer a tua fraqueza, a tua alimentação, a tua condição. Eu entro para responder e para te erguer. Oh, aleluia! Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 9, para a nossa meditação. Como sempre está comigo meu escuro tom número 4, está ali quietinho, trabalhou hoje o dia inteiro para a glória de Deus. Marido trabalhador é muito bom, né, gente? Trabalhou o dia inteiro hoje, só chegou para tomar um banhozinho e me trazer para pregar. Diz assim o texto nesse versículo: se não for comprometer a prática litúrgica de vocês, vocês podem continuar sentados, mas se é de costume ler de pé, acompanhe, por favor, a forma como o pastor dessa igreja os ensina, amém? Diz assim, versículo 9: então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Eu quero ler apenas a primeira parte do versículo que diz: então Ana se levantou. Quando eu falar 3, você vai repetir comigo essa primeira parte deste versículo, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. Tá lindo, mais uma vez. 1, 2, 3. Que o bondoso amigo Espírito Santo, meu amigo, meu conselheiro, meu professor, meu tutor, o meu tudo, indispensável, insubstituível, seja comigo e com a sua igreja esta noite, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. A vida é repleta de desafios. Não existe homem algum que dentro desse plano, dentro dessa existência, em algum momento não há de se deparar com os desafios naturais da vida. Quando eu falo de desafios naturais, eu quero incluir também os desafios espirituais. Essa condição corruptível, essa condição mortal, nos imposta por meio do pecado original, ela influencia a nossa existência de uma maneira tão profunda que a medicina ela explica que a criança está ainda no ventre da mãe, e mesmo sem consciência da sua existência, essa criança ela já sabe o que são as aflições deste mundo. No ventre da mãe, ainda em oculta para tantos, ela já sente as dores, porque por meio dos sentimentos da mãe, essa criança é capaz de tanto sentir satisfação, como até sentir o reflexo da tristeza. É algo tão marcante
que dentro do ventre ela é capaz de sentir se é amada ou se é rejeitada. Disse que até o momento do parto é um momento muito desafiador, porque é um dos primeiros conflitos, a saída de um ambiente aconchegante e uma nova realidade proposta para essa existência. E não existe homem que em algum momento na sua história de vida, dentro desse plano, ele não vai se deparar com uma situação adversa. Eu prefiro entender que existem níveis de aflições, existem níveis de tribulações, existem níveis de conflito. Alguns conflitos não deixam de ser conflitos, não deixam de ser tribulações, mas esses conflitos e essas tribulações, eles não têm a capacidade de afetar a minha alma, de afetar o meu psicológico. Ele não tem a capacidade de influenciar no meu relacionamento com Deus, e nem tampouco no meu relacionamento interpessoal. É coisa que eu consigo contornar, é coisa que eu consigo controlar. A gente percebe que existem aflições, tribulações, como por exemplo uma enfermidade. Vamos falar de uma enfermidade severa que alguém não consegue um remédio que solucione o problema e que Deus decidiu por algum motivo e por algum propósito não curar. Essa pessoa, apesar de conviver com essa enfermidade não mexe no relacionamento dela com Deus, não interfere, não influencia no relacionamento interpessoal, não influencia na sua alma, na sua mente. Mas existem tribulações que elas vêm com um ímpeto tão forte, elas vêm com uma força tão avassaladora, que elas são capazes de revirar a alma do homem. Elas são capazes de influenciar as emoções, os sentimentos. Elas passam o tempo todo tentando influenciar o campo das ideias, a mente. Elas muitas vezes influenciam o relacionamento com Deus, porque a angústia, a ausência de resposta, a dificuldade de conviver com aquela circunstância pode, eu não estou dizendo que acontece, mas ela pode de alguma forma influenciar o relacionamento desta pessoa com Deus. E não só isso, mas também influenciar no relacionamento interpessoal. Estou ouvindo um ruído, é daqui mesmo, gente? É daqui? Meu Deus. Pode influenciar no relacionamento interpessoal. A pessoa fica tão afligida, tão ferida, ela fica tão machucada com aquelas circunstâncias, que ela pode perder a alegria da salvação, ela pode perder o contentamento da presença de Deus, ela pode se tornar uma pessoa difícil para se relacionar com o seu próximo, com aquele que está ao seu lado. Claro, nenhuma aflição chega a esse nível se não passar pelo teste do tempo. São aflições, tribulações, dificuldades da vida que demoram tanto a serem solucionadas ou se achar uma resposta, que com o tempo vão desgastando. Se não forem controladas, vão se desgastando. O escritor aos Provérbios, capítulo 13, versículo 12, ele vai dizer na parte A que a esperança adiada, ela entristece o coração.
a esperança que não se vive, a expectativa que não se vive, o tempo vai passando, vai de alguma forma adoecendo, se o foco não for mudado. E quando eu penso nisso, eu enquadro a situação de Ana nesse contexto. Não são 1 ano nem 2 anos, mas há alguns anos, ela já vem com um problema que ela não consegue resolver. O pior não é isso, o pior é que ela coloca essa situação, essas circunstâncias não resolvidas, essa circunstância não resolvida como foco da sua existência. O foco de Ana agora é o filho que ela não consegue gerar, é a barriga que não cresce. O foco de Ana agora é o problema. Ela está tão focada no problema, e o tempo está passando, que ela vai sendo minada por dentro em relação a esse problema, e ela nem percebe. A situação dela é uma situação gravíssima. Ela é tão grave que eu leio versículos 5 e versículo 8. Ela é não aceitando, não reconhecendo ser consolada, ser tratada, ser agradada. Porque o texto diz então que o marido entrega por ela uma porção dobrada, mas isso de forma nenhuma agrega valor aos seus sentimentos. Ela está tão minada e tão focada no que ela não pode, no que ela não tem, no que ela não conseguiu, que ela perdeu o prazer pelas coisas mais simples da vida. Ela perdeu a alegria, ela perdeu o contentamento. E esse mesmo texto vai dizer então que ela só chora. Quando você ler esse texto e pega alguns trechos, você entende, percebe alguns traços até de depressão, porque ela só chora e não come. Quem não come não quer viver, porque a alimentação é o que dá vida, é o que dá vigor. Quem não come está desistindo da vida, está desistindo da existência. Então ela não come, mas não só isso. Eu tenho outros versículos, e esses outros versículos, por exemplo, versículo 15, ela se declara atribulada de espírito. Ela mesma vai se declarar no versículo 16 como alguém dominada pela ansiedade e pela aflição. Aí o texto me diz então que todos os anos ela vai a Siló para adorar, aleluia, a Deus com seu esposo, porque ele vai levar o sacrifício anual, e sobe ela, e sobe Penina, e sobe os filhos que Penina gerou. E o texto me mostra, quando o texto diz que a Ana não comia, eu preciso entender que pelo menos uma das ofertas que Elcana apresentava no altar era o que o livro de Levítico capítulo 7 vai dizer que é a oferta de gratidão, oferta de paz. O que era a oferta de paz? Era a oferta que se apresentava, e se apresentava voluntariamente a Deus, reconhecendo o seu favor e declarando paz com Deus e paz com os homens. Essa oferta, quando ela era entregada, ou quando ela era entregue, quando ela era entregue ao sacerdote, ele apresentava, recebia aquela oferta, e uma parte ficava para ele, mas a outra parte ele devolvia para o ofertante. A partir do momento que essa parte era devolvida para o ofertante, esse ofertante precisava em pelo menos 2 dias comer todo aquele alimento que voltou para ele. E ele tinha liberdade. A liberdade era de convidar quem ele quisesse para se assentar à mesa com ele e comer. Então ele levava, ele pegava de volta a sua parte, e ele armava ali a mesa, pastor Mário. E ali ele poderia convidava um levita, convidava um sacerdote, convidava um amigo, e toda a família se assentava para comer.
Então não poderiam passar de 2 dias, eles tinham até 2 dias para poder se alimentar de toda aquela oferta. Passando disso, não podia se alimentar mais. E é justamente, aleluia, o que o texto está me dizendo quando Ana não come, quando eles vão adorar Siló. Porque veja bem, tem o momento do culto, tem a liturgia, tem a adoração. E culto é um negócio muito complexo para ser humano. Homem natural não entende o que é culto. O homem natural não discerne de verdade o que é um culto. O homem natural é muito limitado. Ele precisa ser espiritual para entender a dimensão de um culto. Porque em um culto você pode observar 2, 3 pessoas chorando. Mas você nunca pode definir, senão pelo Espírito, o porquê do choro. Porque enquanto um chora de alegria, o outro chora de tristeza. Em um culto você pode ver pessoas levantando a mão, como nós já vimos aqui. E você no natural não consegue discernir, a não ser que for pelo Espírito. Se um está levantando a mão para adorar e bem dizer, ou se está levantando a mão para pedir socorro. Culto, é por isso que o culto não é para a gente, é para ele. Porque só ele entende de verdade cada culto apresentado aqui esta noite. Então o problema não é o momento da adoração, não é o momento da leitura do livro. O negócio é quando ela tem que se assentar à mesa. Porque na cidade dela, ou lá no ambiente que ela mora, ela não é obrigada a passar 24 horas com Penina. Porque Penina tem a tenda dela, e ela tem a sua própria tenda. Então se ela não quiser ver Penina por um dia, ela se tranca na sua tenda e não precisa ver. Mas na hora do culto não tem isso. Na hora da mesa não tem isso. Na hora da mesa é hora de olhar olho no olho. Na hora da mesa é hora de perceber face a face. É na hora da mesa que as verdades aparecem. Então na cidade dela ela pode se esconder. Na cidade dela ela pode decidir, não quero ver ninguém hoje, ficar na tenda. Mas quando chega o tempo de ir adorar, uma mesa é posta por Eucana. A mulher, as esposas se assentam e os filhos também. Os convidados estão ali. E dali ela não tem como correr. Porque ali ela vai ter que encarar uma realidade. E eu quero pregar esta noite, aplicando esse momento da mesa como a nossa realidade. A realidade que não se pode fugir. A realidade que tem que se encarar. A realidade que a gente não pode mudar. Então Ana, agora depois da mesa arrumada, ela precisa se assentar. E quem sabe olhar para os olhos dos amigos que estão assentados na mesa. Alguém pode até não dizer, mas o semblante do rosto, aleluia, é interpretado por ela. E ela percebe alguém dizendo, coitada, pobre Ana, ela não gera, ela não consegue, ela não sai disso. Em contrapartida, ela precisa encarar a realidade de que Penina gerou filho, de que Penina tem filho, e para aquela sociedade a coroa está sobre a cabeça de Penina, porque é ela que gera. Imagine só, mulher que tem filho, parideira é orgulhosa, boa parideira é orgulhosa. A mulher que pare um filho com amor, ela quer mais exibir o filho que pariu. Ela tem prazer de não ser vista, porque essa é a realidade. Desde que a barriga cresce, antes de olhar para o rosto, olha para a barriga. E depois que a criança nasce, antes de olhar para a mãe, olha para a criança. Mas ela tem o prazer de apresentar o filho que gerou. Então eu fico imaginando, ainda nessa mesa, eu fico imaginando Penina pegando a criança, pendurando a bolsinha do lado e dizendo para Eucana, meu amor, peraí que eu vou trocar a fralda. Eu vou trocar porque fulaninho se sujou, está molhado. E ela se exibindo com os filhos. Aleluia!
e Ana na revolta, mas o texto vai dizer que houve um culto, oh aleluia, houve um culto depois de muitos anos, um culto depois de uma jornada de dor, houve um culto que Ana se levantou, aleluia, preste atenção, o se levantou nesse texto, a gente precisa entender primeiro, que não é um levantar externo, é um levantar na alma, é um levantar na consciência, é um levantar no coração, não é simplesmente uma atitude de se colocar de pé depois que estava sentado ou deitado, não, é um reboliço por dentro, que faz alguém entender que ainda dá para lutar, que ainda é possível, que dá para orar mais um pouco, que dá para buscar mais uma vez, é um levantar por dentro. Porque tem gente de pé por fora, mas caído por dentro. Não se assuste se você encontrar gente envolvido até com aquilo que é de Deus por fora, mas por dentro está caído. Ela se levantou-se por dentro, mas nesse texto, essa palavra, essa expressão levantou-se, representa como nunca antes. Alguém entendeu? Como nunca antes. Diga assim, se você puder, para sua irmã: Deus quer te levantar como nunca antes. Diga para o outro: Deus quer que você se levante como nunca antes. Como nunca antes. Olha a atitude para a gente perceber. Outras vezes ela se levantou, mas se levantou para chorar, se levantou para fugir, se levantou para não ver, se levantou para lamentar, mas dessa vez ela se levanta como nunca se levantou antes. Eu imagino agora Ana se colocando de pé, aleluia, na da cadeira ou do tapete de onde ela estava sentado, e quem está olhando dizendo: coitada, vai chorar de novo, vai fugir de novo, vai se esconder de novo, vai evitar, vai se acovardar, lá vai ela. Mas enquanto a terra está dizendo: é mais uma vez, o céu está dizendo: dessa vez não, é como nunca antes, é como nunca antes, é como nunca antes. A terra está dizendo: vai se levantar para lamentar, e o céu está dizendo: dessa vez não, está se levantando é para se posicionar. A terra está dizendo: vai se levantar para se esconder, e a terra está dizendo, aleluia, o céu está dizendo: vai se levantar é para deixar ser vista. Oh, aleluia, ela se levanta como nunca antes se levantou. E a terra não entende. Eu imagino Elcana dizendo: deixa aí, não mexe com ela não, deixa ela ir chorar mais uma vez, daqui a pouco ela volta. Deixa ela ir lamentar mais uma vez, daqui a pouco ela se aquieta e volta. Daqui a pouco ela retorna e a gente continua. Só que o texto diz que aquele dia ela se levanta. E ela se levanta e vai para o altar. Porque tem um lugar para quem quer se levantar, e o lugar é o altar. Ela volta para o altar. E quando ela volta para o altar, ela vai rasgar a alma dela. Ela vai pegar aquela bagagem que estava atrapalhando ela aquele tempo, que estava a impedindo, a impossibilitando de viver, aleluia, a plenitude da vida. E quem sabe até desejar morrer em algum momento, por conta da vergonha, por conta da dor, por conta da angústia. Ela vai para o altar. E quando ela chega no altar, olha o segredo de quem quer se levantar. O texto não diz se foram 15 minutos de oração, se foram 20 minutos de oração, se foi 1 hora de oração, se foram 2 horas. E eu não tenho todo o teor da conversa
eu percebo uma coisa. Pelo que eu ouço quando ela ora, ela não fala nem de Elcana nem de Penina, ela fala dela. Quem quer se levantar tem que parar de ficar se apoiando no tropeço dos outros. Quem quer se levantar tem que parar de estar indo para o altar e dando justificativa. Eu não estou bem por causa de A, eu não estou bem por causa de B, eu não consigo mais me envolver por causa de C. Ana não quer perder mais tempo, aleluia. E quem não quer perder mais tempo e está se levantando como nunca antes, ao invés de falar do outro, fala de si mesmo. Ela não vai perder tempo falando de ninguém. Quando ela abre a boca para falar com o sacerdote, pastor Washington, ela não está falando que Elcana não entende, que Penina aborrece, não. Ela está dizendo, sou eu tenho um problema, eu acumulei coisa dentro de mim, eu acumulei coisa no meu coração, eu que estou atribulada, eu que estou inquieta, eu que estou ansiosa, eu que estou problemática, e o céu está dizendo, estou gostando da conversa, parou de transferir responsabilidade e começou a se posicionar, diga assim para o teu irmão, quem quer se levantar, novamente, quem quer se levantar, para de falar do outro e começa a falar de si mesmo. Dizendo, estou caído por causa de A, estou parado por causa de B. Ah, Senhor, eu não me envolvo por causa de C. E o céu está dizendo, estou te ouvindo, mas quando você parar de justificar a tua condição por causa de A, de B e de C, e reconhecer a tua fraqueza, a tua limitação, a tua condição, eu entro para responder e para te erguer. Oh, aleluia! Para de falar de alguém e comece a falar de você. Ela abre a boca. Foi como nunca antes. Porque houve um tempo que ela perdeu tempo diante de Deus reclamando de Penina. Houve um tempo que ela se apresentou para reclamar de Elcana. Houve um tempo que ela parou para reclamar da vida. Só que aquele dia não. Ela está dizendo, não vou falar de ninguém, deixa eu falar de mim. Estou atribulada de espírito. Estou doente por dentro. Eu me fiz improdutiva, porque eu canalizei tudo que eu queria numa área só e não reconheço as outras áreas produtivas que eu poderia ter desenvolvido. Eu é que foquei em algo específico e estou sendo consumida por este algo. Aí o sacerdote vê Ana, observa Ana orando, pensa que é filha de Belial, que está embriagada, e ela vai responder, não, meu Senhor, eu reconheço diante do sacerdote, eu reconheço diante da autoridade espiritual, que eu sou uma mulher atribulada de espírito, com excesso. Ai, irmão, palavra é um negócio muito forte. Deus está pegando alguém aqui e está gritando, eu sinto o Espírito conversar com o meu espírito,
Porque tem alguém dando a justificativa que não vai se envolver porque fulano um dia, não vai se entregar porque fulano um dia, não vai se levantar por... Deus está dizendo, para de falar dos outros e comece a falar de você. Pare de arrumar justificativa nos outros e olha para você. Tenha coragem e a humildade de dizer, eu apodreci por dentro e é por isso que eu estou prostrado. Eu adoeci por dentro e é por isso que eu estou assim. Mas é mais fácil dizer, foi porque o obreiro, foi porque a irmã, foi porque o irmão, foi porque naquele culto, foi porque a dirigente, foi porque o dirigente. E Deus está dizendo para alguém, eu quero te levantar como nunca antes. Para de justificar a tua condição baseado na atitude do outro. Entra na minha presença e fala de você. Entra na minha presença e confessa a tua mazela. Entra na minha presença e confessa a tua fraqueza. Ela está praticamente dizendo, o problema sou eu. Olha o que ele diz para ela. Mulher, já que não é filha de Bilial, receba paz. Tudo que a gente precisa é paz. O grande problema é não entender o que é a paz que excede todo entendimento. Vai em paz. Ela vai dizer, é da aflição da minha alma que eu falo com Deus. Ele vai dizer, então a primeira coisa que você precisa não é o filho, a primeira coisa que você precisa é paz. Já viu gente que trabalha com paz? Já viu gente que prega com paz? Já viu gente que canta em paz? Já viu gente que caminha, lidera em paz? Tenha paz. Antes de precisar de qualquer resposta, você precisa de paz. E agora, eu vou liberar uma segunda palavra para você. Primeiro, paz, porque a tua prioridade hoje é ter paz. Alablasébia. Gente que tem paz não recua. Quem tem paz não retrocede. Quem tem paz não perde noite de sono por causa de ataque por ignorância. Quem tem paz e é até incompreendido, porque enquanto alguém está desesperado, ele bate na cama e dorme, só levanta para orar porque tem certeza de quem está com ele. Paz! Paz! E depois ele diz assim para ela, pastor Mário, que seja feito para contigo, que o Senhor, que o Deus de Israel te conceda a petição que tu fizeste. Vamos falar a verdade? Nós, como ministros, líderes de Deus, nós ministramos sobre a vida do povo segundo a palavra, tudo aquilo que segundo a palavra nós cremos. Mas quem dá a última palavra não são os ministros, é Deus. Eu posso ministrar cura e Deus não querer curar. Eu posso ministrar abertura de porta e Deus não querer abrir. Porque eu, como ministro, eu tenho a obrigação de ministrar a palavra para a vida do povo. Agora, quem vai responder, decidir se responde ou não, é quem faz. Eu não faço. Eu creio e ministro e é Ele que faz. Por isso que a última palavra vem de Deus. Então ele diz para ela, vai em paz. E diz para ela,
Que o Senhor te conceda a petição que tu fizeste. Fala comigo, qual é a garantia que Ele vai fazer? Qual é a garantia? Tem garantia que Deus vai fazer? Nenhuma. Tem uma palavra liberada, a fé, a entrega, mas a garantia ela não tem. Mas o texto seguinte diz assim, ó. E ela disse, que a tua serva ache mercê a sua vista. Assim a mulher voltou pelo mesmo caminho. Voltou, e o que está escrito depois, ó? Voltou pelo mesmo caminho e comeu. Aí eu te pergunto, para onde que ela voltou? Para onde que ela voltou? Para onde ela voltou? E mesa é o quê? Eu falei no início, mesa é a realidade. Repita comigo, mesa é a realidade. Ela voltou para a mesa. Que coisa tremenda. Saiu da mesa, parecendo que seria mais um dia. Foi para o altar. No altar, ela descortina a sua alma em Deus. E para onde que ela volta? Aquela mesa é. Alguma coisa mudou na realidade? Mas ela mudou. A mesa continua a mesma. Penina está lá com os filhos. Os amigos estão lá com um olhar de pena. Só que tudo parece estar normal. Mas aquele dia ela se levantou como nunca antes. E é por isso que quando ela sai da mesa, ela sai cabisbaixo. Mas quando ela volta para a mesa, ela volta diferente. Ela volta renovada. Ela volta disposta. Ela volta convicta, minha irmã, meu irmão. Há uma realidade que está aguardando um posicionamento diferenciado da tua parte. Ela volta para a mesa, volta para a realidade. Guarda isso. A realidade não mudou, mas ela mudou. E vou te dizer uma coisa: mudar aqui dentro é muito mais difícil do que mudar fora. Quando um homem se levanta por dentro, nada que está fora resiste a esse homem. Quando o homem se fortalece e se posiciona na alma, quem pode segurar? Quem pode impedir? Quem é que pode travar? Quando você tem um encontro pessoal com Deus e tem renovado a tua alma a esperança de que Ele é contigo, de que Ele te chamou, de que Ele vai lá na frente operar, de que Ele está caminhando ao teu lado, quem pode segurar? Alguém que está forte por dentro. Tem gente forte por fora, mas fraco por dentro. Mas Deus neste congresso vai tratar alguém por dentro, porque tem uma realidade que precisa ser encarada. Tem um texto que eu amo, é o texto de Gideão. O anjo está lá, está malhando o trigo. Todo mundo que olha diz, que homem forte, mas quando abre a boca, quem passa diz, que homem forte, mas quando ele abre a boca para falar com o anjo, estava tão debilitado quanto qualquer um outro. Tão debilitado que ele vai arrumar todos os argumentos para não se envolver no propósito. Mas lá na frente, um pouco mais à frente, ele está tão forte por dentro que nem a falta de apoio vai o parar. Porque uma coisa, irmão, é quando a gente é fortalecido por dentro. Esse congresso aqui não veio para maquiar
nem está acontecendo para maquiar gente que está parecendo forte. Esse congresso aqui é para revirar gente por dentro, gente que tem potencial, gente que tem habilidade, gente que tem chamado de Deus, gente que Deus tem um propósito muito profundo, mas está abalado pelas circunstâncias, e Deus está dizendo: bota para fora, pode assumir, pode falar, porque enquanto tu está colocando para fora, tu nem sabe. Eu estou colocando força, eu estou colocando vigor, eu estou colocando propósito, eu estou lavando você por dentro, porque agora tu entendeu o propósito. Voltou para a mesa. O problema não é o culto, o problema é o voltar para a mesa. Porque aqui dentro da forte, quando sai da porta para fora, se depara com a realidade. E aí desconstrói tudo que Deus começou a construir no culto. Aí desfaz tudo. É a mesma ladainha, é a mesma reclamação, é o mesmo julgamento, é o mesmo apontamento. Irmão, preste atenção. Ela sai de uma mesa de contenda, de discórdia, ela sai de uma mesa de confusão, ela vai para o altar, e quando ela volta para aquela mesa, a discórdia não mais faz parte da mesa, a contenda já não faz mais parte da mesa, porque as coisas não mudaram, mas ela mudou. Eu imagino quem está na mesa, eu imagino Elcana. Viu ela saindo e está vendo ela voltando. Ela saiu caída, mas ela retornou de pé. Eu imagino, porque homem é difícil entender cabeça de mulher. Sabe quantas vezes eles dizem: essas mulheres são esquisitas? Sabe quantas vezes por dia o seu marido diz: ô mulher estranha? Esse dia foi impactante, porque ela saiu arrasada e ela volta erguida, dizendo para Elcana: cadê a comida? Eu quero comer. Eu quero comer. Quem sabe ele coça a cabeça e diz: não estou entendendo nada, porque voltava de cara inchada, mal-humorada, aborrecida, não querendo comer, agora volta querendo comer. Sabe o que é ela dizer? Eu quero comer, eu quero viver, eu quero viver. Eu já quis morrer, mas agora eu quero viver. Eu já quis recuar, mas agora eu quero avançar. Eu já quis desistir, mas agora eu quero ficar de pé. Eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver, eu preciso viver e eu vou viver. Quem é que quer viver? Viver para experimentar, viver para saborear, viver, aleluia, para ter acesso a tudo que Deus planejou. Comer é viver. Ela volta para a mesa dizendo: bota comida, porque agora eu quero comer. Imagina a cara de todo mundo: nossa, mas sempre voltou do congresso do mesmo jeito que foi. Reclamando do que não consegue, reclamando do que não tem, reclamando do que não alcança, reclamando de A, reclamando de B, reclamando de C, vendo o problema. Mas dessa vez ela volta do congresso diferente. Dessa vez ela volta do congresso dizendo: quero guerrear, hein? Deixa eu tirar a poeira da cadeira que eu sentava, porque eu quero executar os propósitos de Deus. Deixa eu reagir. Aleluia, minha irmã. Não permita que a realidade te vença. O Espírito de Deus te fortalece para vencer essa realidade em Deus. Está tão animada, tão fortalecida, que o capítulo 1 termina com ela comendo, e o texto diz: e comeram, e no dia seguinte voltou para casa.
mulher animada, nem vou comentar isso aqui que é só para mulher. Mulher que quer viver diferente, né? Nem vou entrar nesse assunto. Mas o capítulo 2, eu encontro ela cantando. Diga para pelo menos 3: se levante, porque Deus quer colocar cântico novo na tua boca. Diga para pelo menos 3: se levanta, mulher. Reaja, porque Ele quer colocar um cântico novo na tua boca. Reaja, porque Ele quer colocar um cântico novo na tua boca. Reaja, porque Ele quer fazer o sobrenatural. Reaja, porque prostrada você morre, ainda impossibilita o propósito de Deus no meio de uma nação. Porque ela achou que não gerar filho só comprometia ela. E tem coisa que a gente deixa de fazer no reino que a gente acha que só compromete a gente. Se eu não fizer, o outro faz. Se eu não for, outro vai. Se eu não me levantar, Deus levanta outro. Tudo bem. Não existe ninguém insubstituível, porque a obra de Deus não perece por causa de gente manhosa. A obra de Deus não para por causa de melindroso. A obra de Deus não para por conta de problemático. A obra não vai parar por causa de gente pirracenta. Tudo bem. Mas alguém está tomando atitudes e se posicionando, achando que isso só compromete ele mesmo. E às vezes a gente não sabe que a minha falta de posicionamento em Deus compromete a um povo. Diga assim para o teu irmão: cuidado para você não estar comprometendo um povo, hein? Cuidado para você não estar comprometendo um povo. Deus levanta quantos quiserem, a obra continua, mas a tua habilidade era específica para aquela obra. Alablasebe ergia, nubinácia, calablassomenefaio, alaijomenei, calaijomenefácia. Nubiergia, vai falando aí com Deus, porque Deus está dizendo: a tua pirraça, você acha que está só te comprometendo, a tua fraqueza, você é Deus. Quem é essa noite que está disposto a pegar seus argumentos e colocar diante de Deus e dizer: não vou me envolver por causa de A, por causa de B, por causa de C, não vou fazer porque é algo que só... Cuidado, diga para o teu irmão: cuidado, a tua omissão pode estar comprometendo a história de um povo. Cuidado. Então faça o seguinte: se as coisas não mudam, mude você. Fica de pé. Olha o que Deus está dizendo. Eu não sei como esse congresso vai terminar, não. Mas claramente, o propósito de Deus é desfazer algumas justificativas e alguns argumentos. Eu estou pregando aqui, eu sinto o Espírito de Deus dizendo: é muito argumento. É muito argumento. Alaijomenefácia, nubriega. Olha o que o Espírito está dizendo. Tem gente precisando se apresentar diante de mim para falar de si mesmo. Está falando demais do outro. Está falando demais do próximo. Está se justificando muito no outro. E está na hora de se apresentar diante de mim para falar de si mesmo. Sabe por quê? Tem um cântico novo para ser cantado. Tem um testemunho novo para ser dado. Tem uma experiência nova para ser vivida. Tem um caminho novo para ser trilhado, pelo amor de Deus.
Eu vou perguntar. Tem alguém aqui que quer despejar coisas no altar? Tem alguém aqui que quer se levantar hoje e entender o que começa despejando coisa no altar? E que quer essa noite ainda despejar coisas no altar? É só o início. Primeiro dia sempre é um tratamento para depois as coisas começarem a voltar para o lugar. Deixa eu perguntar, tem alguém aqui que quer deixar coisa no altar hoje na presença de Deus? Tem uma pessoa com a mão erguida lá atrás, tem uma outra pessoa, tem uma outra pessoa, tem uma... Eu não sei como está a organização, pode vir à frente ou não, pastor? Pode vir à frente, vem cá para a gente orar. Estou falando de gente que tem potencial, mas precisa entender o propósito. Precisa entender. Você precisa voltar para essa realidade diferente. O marido não mudou, o filho continua lá nas trevas. A história parece que nada demais vai acontecer, mas eu decido me levantar. Mesmo que as coisas não mudem, eu decido me levantar. Mesmo que as coisas não estejam sofrendo transformações, eu decido me levantar. Eu vou reagir. Essa circunstância não vai me matar. Matar o que Deus tem comigo. Matar o que Deus tem na minha história. Matar o que Deus tem na minha caminhada. Não. Hoje eu decido, Senhor, aleluia, me posicionar. Já está tendo renovação. Já está tendo renovação. Alassomeneflácia. Já está tendo renovação. Eu estou falando de gente que Deus está dizendo por tua postura, por pegar aquilo que era prioridade para você e transformar em glória para mim. Eu te faço frutífera, eu te faço instrumento, eu te faço, aleluia, revestida de poder, para viver um novo tempo, para cantar um cântico novo, para experimentar novidade de vida. É gente que volta para casa sem reclamar. Estenda a sua mão para cá. Oh, aleluia. Tem gente sendo renovada agora, irmão. Tem peso caindo da alma agora. Alablacebinácia. Tem alma que vai sair daqui leve para cantar. Leve, comprometida com aquilo que é de Deus. Leve, comprometida com aquilo que interessa a Deus. Leve, comprometida com a posição que Deus lhe confiou. Se levantou como nunca antes. Não se levantou para debater, para brigar, mas se levantou para guerrear. Para a glória de Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito maravilhoso. Oh, Espírito de Deus. Toda alma doente tu cura. Toda fraqueza caia por terra. Toda angústia, aleluia, ela seja arrancada pelo poder da tua palavra. Que caia todo peso. E mulheres e homens que se levantarão. Porque levantar-se é questão de decisão. Eu preciso de uma intercessora para essa moça aí, ó.
Eu preciso de uma intercessora para ela. Você pode adorar a Deus e orar por eles. Levanta, Jesus. Levanta como nunca levantou antes. Que saia o sentimento de resistência. Que saia todo sentimento, Pai amado, de esmorecimento, de tristeza excessiva que está minando os teus propósitos na vida deste homem, desta mulher. Que haja renovo de corpo, de alma e de espírito. Um novo propósito diante de ti. Pode continuar falando com Deus. Tem alguém que quer voltar para Jesus? Tem alguém que quer retornar para os caminhos do Senhor? Ou entregar a sua vida para Jesus a alguém? Gente, eu olhei para o relógio agora, até me assustei. Tem alguém que deseja essa noite voltar para Jesus? Despejar toda angústia no altar, para viver o extraordinário de Deus a alguém? Se tiver, vem aqui à frente que a gente vai orar por você. Deus está trabalhando, igreja. Que haja renovo, Espírito Santo, sobre essas vidas. Recolha o que está sendo lançado no altar e marca essas vidas para um novo propósito, um novo tempo, e glorifique o teu nome. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.